buscando o perdão de Deus e alcançando milagres. E eu quero falar hoje, conforme eu disse, ontem, que nós íamos, lembrar de histórias da Bíblia, de alguns homens e mulheres que, por desobediência a Deus, passaram por estreitos na sua caminhada, E também homens e mulheres de Deus que obedeceram a Deus e tiveram vidas vitoriosas, buscaram fazer a vontade de Deus e tiveram suas vidas abençoadas. Então hoje, minha linda, eu quero que você pare um pouquinho aí, glória a Deus, e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar, que eu quero estar dizendo para você de mais um personagem da Bíblia, viu? Então, você que está precisando de uma direção de Deus, você que está precisando de resposta de Deus, eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra. Deus, Ele nos ensina para nos dar vitória. Deus nos corrige, nos coloca no centro da vontade dEle, porque o objetivo do Senhor é nos colocar no centro da vontade dEle, para fazer aquilo que está no nosso coração. Porque Deus quer realizar o desejo do nosso coração, mas às vezes tem alguma coisa aí que está impedindo. Então, nós estamos nessa campanha de busca do perdão de Deus, para alcançarmos vitória. Então presta atenção no que Deus vai falar com você. Então hoje eu quero falar de uma história de um homem chamado Manassés. Já ouviu falar de Manassés? Um homem que se afastou. Ele se afastou tanto de Deus, mas que foi alcançado pela graça de Deus. Foi alcançado e teve a sua vida transformada. Glória a Deus. Então essa história você encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 33, viu? Então eu quero compartilhar essa história com você, história de uma conversão, vamos dizer assim, Nós vemos na história da humanidade, vamos dizer, do homem e da mulher que se afasta tanto de Deus, mas que foram alcançadas pela graça, que foram alcançados pela misericórdia do Senhor. O rei aqui, Manassés, talvez seja um exemplo que bem convincente mesmo na história humana. Vamos entender. Então eu quero que você preste atenção nessa história, a história desse rei. E já quero dizer para você, minha linda, quero dizer para você que não há poço tão profundo, que alguém possa estar lá dentro, caído. Não existe um poço mais profundo, um abismo mais profundo, que a graça de Deus não possa alcançar essa pessoa. Não existe, tá? A graça de Deus, ela consegue alcançar no mais profundo abismo que você esteja. A graça do Senhor te alcança. Então escute, Manassés foi filho de um pai bondoso, temeroso, piedoso, chamado Ezequias. Lembra? Ezequias foi um rei em Jerusalém. O rei Ezequias, ele fez reformas religiosas no reinado dele, e ele trouxe a nação israelita para a presença do Pai. Ele era um homem piedoso, Ele limpou a casa de Deus, que foi contaminada por Acaz. Depois você lê essa história, E ele conseguiu limpar tudo aquilo, num tempo de grande afastamento do Senhor, num grande afastamento do povo de Deus, entendeu? Então escuta, não é por ser Manassés, filho de um pai crente, tá? Que ele seria crente. Ele se afastou de Deus. Ele não queria saber de Deus. Ele não quis saber dos ensinamentos de Deus. Então ele joga fora tudo que seu pai tinha ensinado para ele. Entendeu? Então eu quero que Deus fale com você. Então não basta você ser filha ou filho de um pai crente ou de uma mãe crente. Você precisa pessoalmente conhecer a Deus, andar com Deus, ter Ele como seu Pai e Senhor da sua vida. Mas Manassés, tá? Tem um segundo privilégio. Além dele ser filho de crente, ele começa a reinar com 12 anos de idade. Teve esse privilégio. Ele nasceu em berço de ouro.
Ele não teve dificuldade na vida dele. Ele não teve fome, ele não teve dificuldades financeiras. Ele não teve aflição na vida dele, vamos dizer assim. Então esse menino, ele cresceu debaixo de instruções de Deus, né? Bebendo leite da verdade. E você está conseguindo entender? Ele nasceu com privilégios, aleluia. E ele viu as atitudes do pai dele, a atitude amorosa do pai dele, mas ele se afastou de Deus. E ainda ele teve o reinado dele mais longo em Jerusalém. Ele foi o rei que mais reinou na Cidade Santa. Ele reinou 55 anos. Um tempo que foi suficiente para ele ouvir a voz de Deus, voltar para Deus. Mas ele usou esse tempo para se afastar ainda mais de Deus. E aí ele mergulhou no mais profundo do seu pecado. Ele teve... ele se afastou mesmo, né? Ele não quis saber dos ensinamentos do pai. Mas mesmo assim ele teve mais um privilégio. Olha os cuidados de Deus na vida de Manassés. Ele teve mais um privilégio. Deus mandou profeta para falar com ele. Deus alertou a ele a respeito dos erros que ele cometia. Deus enviou pessoas para falar. E ele não ouviu. Os profetas chegavam nele e falavam assim: olha, você não se enfia mais no pecado. Não é para você ficar fazendo isso. Mas ele não quis saber. Ele continuou rebelde. Ele continuou na desobediência. Apesar da luz brilhar no seu caminho, viu? Apesar dele ter esses cuidados de Deus, ele preferiu as trevas. Apesar da palavra de Deus ter chegado nos teus ouvidos, ele tampou os ouvidos da sua alma e fechou os ouvidos da sua consciência, vamos dizer assim. Não ouviu o clamor de Deus no seu coração. Então eu quero chamar a sua atenção, minha linda, aos pecados desse rei Manassés. A Bíblia diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 33, que Manassés, ele liderou a sua nação na apostasia. Ele conduziu o povo, tá, pelos caminhos errados. Ele não conduziu o povo dele na verdade, na justiça, mas ele conduziu a nação a pecar contra Deus. Olha só, tinha tudo para ser aquela pessoa maravilhosa. Então ele começa a contaminar a casa de Deus. Ele começa a profanar a casa de Deus. Ele coloca dentro do templo de Jerusalém, lugares sagrados a Deus, imagens, ídolos pagãos. E ele transforma a casa de Deus num altar pagão. Ele espalha, ele semeia pelo território de Judá ali altares aos deuses estranhos, provocando a ira de Deus. Esse rei Manassés, diz a Bíblia, minha linda, que ele se tornou um astrólogo. Ele não saía, tá, de casa sem ler a revista de astrologia. Ele acreditava que os astros dirigiam a sua vida. E eu sei que Deus está falando com pessoas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que isso ofendeu a Deus. Isso provoca a ira de Deus. Porque nós não somos guiados pelos astros. Nós somos guiados pelo Criador dos astros, o Deus Todo-Poderoso. Então entenda o que Deus está querendo falar. Esse rei transformou, tá, em um homem idólatra. Ele se transformou num homem idólatra. Ele adorou ídolos e se curvou diante de ídolos. Ele levantou aquele ídolo, viu? Que é terrível. Que eu vou falar um nome aqui: Moloque. Ele que levantou. Depois de seu pai, o rei Ezequias, tá, ter eliminado Moloque de Jerusalém. E não ficou só nisso, não. Diz a Bíblia que ele queimou seus próprios filhos
nos braços desse ídolo demoníaco chamado Moloque, né? Sacrificavam criança, né? Manassés, minha linda, ele perdeu o amor próprio, ele perdeu o amor pelos filhos, ele perdeu o amor de Deus, e ele se afundou na lama, a lama mais suja do mundo, que era a idolatria lá. E a Bíblia diz que a idolatria ofende a Deus, que ele se torna igual ao ídolo. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não consegue andar. Ficou cego, literalmente, espiritualmente ficou cego, não conseguia ver mais nada. E diz a Bíblia que o rei Manassés se torna um homem feiticeiro. Olha só aonde ele chegou. Se torna um homem agoreiro, e ele passa a consultar mortos, ele passa a consultar, ele busca a voz do além para dirigir sua vida, e ele começa a invocar demônios. Então esse homem, ele joga fora os ensinos que ele recebeu do seu pai. Esse homem afunda a sua alma na lama do pecado, no pecado da rebeldia, no pecado da desobediência. E diz a Bíblia que Manassés derramou muito sangue inocente. Um inocente por dia era sacrificado por ordem desse rei idólatra, a Moloque, sabia? Foi ele que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Olha o que os demônios fez na vida, olha o que o pecado fez na vida desse homem. Então ele se tornou um homem mau. Então você pode perguntar, mas onde Deus está, pastora, que deixou esse homem mau no governo tanto tempo? Onde está Deus, pastora, que não punha um cabresto nesse homem? Onde está Deus que não dá um basta nas maldades desse homem? Eu queria dizer para você, minha linda, que o pecado, ele jamais vai ficar impune. Jamais. Jamais ele vai ficar sem punição. A Bíblia diz que aquele que brinca e zomba do pecado, ele é louco. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o homem, tá, será apanhado com as suas próprias cordas, com as cordas dos seus pecados. Aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. É por isso que Deus está colocando essa campanha na nossa vida, nessa semana. A palavra de Deus nos diz que um dia todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida. Você sabia disso? Pode parecer que agora você está escapando, está ileso. Pode ser que agora praticar o mal, tá? A lei não te alcança. Pode até parecer que agora, tá, vai dar tudo certo. Você ofende a Deus, mas está tudo certo. Você provoca a ira de Deus, mas parece que você está conseguindo escapar. Está entendendo? Você está conseguindo escapar de toda a ação de justiça de Deus. Sabe quando parece que está dando tudo certo? Mas eu quero dizer para você que a justiça de Deus, ela vem. Então escuta isso. Diz o texto que quando Manassés não quis escutar a Deus, não quis escutar o diálogo do amor, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Então aí Deus tem que agir, né? Deus tem que agir. Aí então começa a voz do que? Da chibatada. Quando nós, minha linda, nós não escutamos Deus, quando nós não escutamos Deus, quando Deus está falando da graça dele e da bondade dele, e a gente não quer escutar, então Deus vai usar da vara, a vara da sua ira. Diz o texto que Deus, ele mandou o rei da Síria que fosse até Jerusalém e agiu ali, com uma atitude muito dura. Então ele pega, olha o que ele faz. Ele pega Manassés e ele prende. Era Deus, só que humilhação. E a Bíblia diz que eles algema e leva Manassés humilhado, envergonhado para a Babilônia. Olha que ponto que chegou.
Então chegou o momento de Deus tratar ele. Chegou o momento de Deus agir com a sua justiça naquele rei que foi perverso. Então eu quero dizer uma coisa para você, que Deus está falando para nós essa semana. Não brinque com Deus. Não brinque com o pecado. Deus, Ele ama muito você. Deus te ama muito. E Deus, Ele está tão preocupado com a sua vida. Está tão preocupado com a sua vida, que Ele prefere, olha aqui, levar você para uma prisão, para você não ir parar no inferno. Aleluia. Deus, Ele prefere levar você para uma prisão, fazer você padecer, fazer você se arrepender aqui enquanto é tempo, porque Ele não quer que você passe a sua eternidade no inferno. Deus, Ele prefere que você seja humilhado, envergonhado diante dos homens, diante da nação, tá? Para que você não pereça eternamente no inferno. Aleluia. E Deus, Ele trata você com disciplina, para que você não pereça eternamente. É isso que Deus está falando. Deus coloca ganchos em seu pescoço. Olha o que Deus está falando. Anzóis na sua boca. E Ele leva você muitas vezes fora da sua família, fora da sua cidade, fora da sua terra. Ele te coloca você no pó, para que você não morra eternamente. Nós estamos nessa campanha forte. E a Bíblia diz que nesse momento Manassés estava no fundo do poço. Nesse momento em que ele estava ali, agora presta atenção no que eu vou te falar. Manassés estava humilhado, acabado, rejeitado, envergonhado, no fundo do poço. Mas ele se humilhou. Ele quebrantou o coração dele. E talvez a gente ia dizer assim: agora, Manassés, chegou o seu fim. Agora, Manassés, é hora de você pagar tudinho. Agora é hora de você sofrer na pele a morte daquelas crianças. Agora é hora de você sofrer na pele tudo que você fez. E talvez a gente ia aplaudir mesmo, né, a desgraça de Manassés. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Este homem que agora está no fundo do poço, este homem que agora está desesperado, ele começa a aclamar a misericórdia de Deus na vida dele. Aleluia. Ele começa a aclamar a Deus. E a Bíblia diz que Deus escuta a oração dele. Ele começa a clamar, ele faz a sua oração e Deus escuta a oração dele. Deus atende a oração de Manassés. Deus escuta a sua voz. Por que, pastora? Porque Deus, Ele é rico em misericórdia. Deus, Ele é benigno. Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer, minha linda, de levantar aquele que está caído. Diz a Bíblia que Manassés se humilhou. Diz a Bíblia que Manassés orou. Diz a Bíblia que Manassés invocou a presença do Senhor, o Deus do seu pai. E que ele se arrependeu das suas abominações. Ele se arrependeu das suas abominações. Ele se aquebrantou. Ele estava ali com o coração aquebrantado, para que Deus, ali no profundo, no sussurro, naquele arrependimento, que Deus então age na vida dele. Deus ouviu, mas ele se arrependeu no profundo. Consegue entender? Então nesse momento Deus estendeu a mão para Manassés, e Deus perdoou os pecados dele. Por que o Senhor perdoou os pecados dele? Com todas aquelas abominações que ele fez, com toda aquela atrocidade que ele fez. Sabe por quê? Porque Deus olhou para frente. Deus olhou para a cruz, onde seu filho se entregou, derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê e se arrependa possa ser salvo. Deus olhou para frente. E eu quero dizer para você que há salvação para a sua vida. Há perdão para você e para mim. Há perdão.
Não importa onde você, minha linda, tenha ido. Não importa quanto longe você esteja de Deus. Eu sei que Deus está falando para pessoas, tá? Pessoas que estão longe de Deus. Não importa, viu? Se hoje você está preso, tá? Na feitiçaria. Se você está preso na idolatria. Se você está preso numa vida impura, numa vida de pecado. Agora, se você se humilhar, se arrepender e confessar ao Senhor Jesus, o Pai Celestial, presta atenção, te perdoará, te libertará desse mal. Deus, Ele é o mesmo para todos. Eu creio que você vai ser restaurada. Diz a Bíblia que Manassés, tá? Ele retorna a Jerusalém. E Deus devolve a ele o seu trono. Olha só. E ele chega em Jerusalém. E toda aquela abominação, né, que ele fez na casa de Deus, ele começa então a quebrar altares pagãos. E ele começa a fazer uma faxina na vida dele. Ele começa a fazer uma faxina na casa de Deus. Ele começa a fazer uma faxina na nação que ele mesmo tinha causado. Então a gente já aprende uma lição aqui. A prova do arrependimento, minha linda, é começar a romper com os pecados. É começar a abandonar as práticas que ofendem a Deus. Aquele que se arrepende muda de vida. Diz a Bíblia que Manassés não apenas tira as abominações, como também ele levanta um altar para Deus. Então aí ele começa a adorar o Deus vivo. E então ele começa a liderar com obediência. Agora ele começa a mudar a história dele. Ele se arrepende. E ele começa a fazer o que Deus quer que ele faça. Então eu quero dizer para você hoje: tome uma decisão na sua vida. Abra seu coração, não espera você chegar no fundo do poço. Não espera você chegar nessa destruição da sua vida. Eu quero dizer para você hoje: toma a decisão de mudar de vida hoje. Toma a decisão de voltar para o Senhor hoje. E já abra teu coração. E já começa a rasgar seu coração. E já vai recebendo aí a vida eterna. Deus quer te dar vida eterna. Aleluia. Abra teu coração para o Senhor. Porque Deus, Ele quer te resgatar. Ele te ama. Ele te ama. Certas situações da sua vida é porque Ele te ama. Ele está querendo chamar a sua atenção para que você volte. Ele te ama, volte. Oh, glória a Deus. Talvez você está assim como Manassés, querendo fazer a sua vontade própria, afastada de Deus. Talvez você tenha aí uma mãe crente. Talvez você tenha aí um pai crente. Talvez você tenha aí uma guerreira que tem lutado, que tem colocado peça de roupa aí, que tem colocado aí sabonete para você tomar banho, para você se limpar. Mas você precisa se render. E Deus está te chamando nessa hora. Ele quer ser seu Deus. Ele quer ser seu Deus. Oh, glória a Deus. Receba essa palavra, pratique essa palavra. Deus não quer que você vá parar no fundo do poço, não. Deus te chama. Eu quero ser teu, meu filho. Eu quero ser teu, minha filha. Glorificado seja o